Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à sua página História e Cristianismo. Hoje, dia 28 de agosto, nós fazemos memória a um grande intelectual do mundo ocidental. Talvez é um dos grandes nomes da cultura ocidental, Agostinho de Hipona, ou, para o cristianismo católico, Santo Agostinho de Hipona, que foi aí considerado santo por aclamação popular e depois doutor da Igreja em 1298 pelo Papa Bonifácio VIII. Santo Agostinho, ele vai marcar a história do Ocidente principalmente com o seu pensamento do século VI até o século XII do mundo ocidental. E hoje, fazendo memória a esse santo, nós queremos trazer à tona aqui uma das suas grandes discussões, que foi sobre a Santíssima Trindade. Quem é que não conhece aquela historinha que Santo Agostinho, refletindo sobre a Trindade, encontra uma criança querendo colocar a água do mar dentro de um buraco? Santo Agostinho questiona que é impossível, a criança diz que é impossível é entender a Trindade. Essa é uma lenda, não foi Santo Agostinho que vivenciou, ela é um posterior a Santo Agostinho, mas ela reflete aí a grande dificuldade do cristianismo de entender a Trindade. E Santo Agostinho debruçou sobre esse tema e até escreveu um belíssimo livro sobre a Trindade. E 3 características são importantes para entender a Trindade de Santo Agostinho, e isso que nós vamos falar aqui no programa de hoje. Primeira característica da Trindade para Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, a Trindade ela é composta de uma essência com 3 pessoas. Tá? Uma substância ou uma essência com 3 pessoas. Então, a Trindade ela tem uma igualdade, não existe hierarquia na Trindade, não existe quem é maior, quem é menor. A Trindade ela é igual, não há hierarquia e ela age conjuntamente. Então, essa primeira característica é que a Trindade ela é una, ela age junto e ela também aí não existe hierarquia. Tá? Então, uma essência ou substância, que para os latinos essência e substância é a mesma coisa, com 3 pessoas. Segunda característica da Trindade para Santo Agostinho. A única distinção que existe na Trindade é em relação ao próprio relacionamento entre as pessoas. Então, só podemos falar de Pai, Filho e Espírito Santo na relação entre eles. O pai tem muito do filho, mas não é o filho. O filho tem muito do pai, mas não é o pai. O Espírito Santo tem muito do pai e do filho, mas não é nenhum dos dois. Então, apenas na relação que existe essa distinção. Distinção não mutável, porque na Trindade não há mudança, ela é perfeita. Então, essa é a segunda característica. Distinção das pessoas apenas quando elas se relacionam. E a terceira característica que Santo Agostinho aponta em relação à Trindade é dizendo que essa Trindade deixou vestígios dela na história, principalmente na história humana. Eu vou dar apenas um exemplo. Santo Agostinho fala que na mente existe a mente ela pensa a si mesmo, segundo, né? E ela se ama. Então a mente ao mesmo tempo ela existe, ela pensa e ela ama. Então aqui você teria o vestígio da Trindade. É isso aí, espero que tenha gostado. Apenas um pequeno aperitivo de Santo Agostinho, esse grande intelectual do século V para o século VI. Um abraço, fiquem com Deus.